Você já percebeu que nos últimos anos, a Lisa Simpson se tornou a personagem mais odiada da série? Se você abrir o YouTube e pesquisar pela personagem, vai notar que a maioria dos vídeos sobre a Lisa diz que ela é narcisista, invejosa e que atrapalha outros membros da família. Mas, e se eu te dissesse que o problema nunca foi só a Lisa? Muita gente aponta o dedo para a garota de 8 anos, mas fecha os olhos para o fato de que a casa na Alameda, sempre verde, 742, é um ninho de sabotagem mútua. Eu já fiz um vídeo falando pelo ponto de vista narrativo sobre esse tema, saturado de ódio a Lisa Simpson, mas hoje, como complemento ao meu vídeo, quero fazer com os outros membros da família o que fazem com Lisa. Nós vamos esquecer um pouco o saxofone da Lisa e olhar para o que o Homer, a Marge e o Bart fazem quando ninguém está julgando. Será que a Lisa é realmente a vilã ou ela é apenas o reflexo de uma dinâmica caótica de uma série de comédia? Para entender por que a família se sabota, precisamos entender como a série funciona. Os Simpsons é uma comédia de situação clássica. No final de 20 minutos, tudo precisa voltar ao normal. Se a Marge vira uma policial ou se o Bart se torna um aluno exemplar, o equilíbrio da série acaba. O problema é que, dentro da história, esse mecanismo de manter tudo igual se traduz em sabotagem. Para a série continuar, ninguém pode vencer por muito tempo. E é aqui que a gente entra no território perigoso, quando os personagens agem ativamente para puxar o tapete de quem está prestes a mudar de vida. Começando por Homer Simpson, que é um dos personagens mais complexos da cultura pop, porque ele foi desenhado para ser uma sátira, mas acabou se tornando um espelho de comportamentos que muita gente abomina na vida real. Embora ele seja o protagonista e tenha momentos de coração de ouro, existem razões bem claras para o ranço que parte do público sente, e um deles é a famosa flanderização. Basicamente, muitos dizem que o Homer deixou de ser um humano com falhas para se tornar uma caricatura ambulante. No começo, o Homer não era muito inteligente e cometia erros, mas o foco era o seu esforço. Ele trabalhava em um emprego que odiava só para sustentar a casa. Se ele esquecia o aniversário da Marge ou se irritava com o saxofone de Lisa, ele se sentia genuinamente mal e tentava compensar. Ele era um bobalhão adorável. Eu só tava tocando um blues. Pai! Lisa, desculpe, eu não queria gritar com você. Continue. Toque seu blues se isso a deixa feliz. Com a flanderização, os roteiristas pegaram a característica de ser sem noção e elevaram ao nível máximo. Ele passou a ser egoísta de propósito. Antes, o Homer fazia uma bobagem, como esquecer de pagar uma conta. Depois, ele passou a fazer coisas perigosas, como gastar todo o dinheiro da faculdade dos filhos, ou a poupança da família, em um capricho idiota, sem se importar com a falência da família. Quem bate? Gastou nossas economias em um trailer! Não, gastei todas as nossas economias dando entrada num trailer. Eu quero um castelo onde eu possa ser rei. Para os roteiristas, é muito mais fácil escrever uma piada onde o Homer explode a casa, ou é grosseiro do que escrever uma história emocionante sobre os problemas de um pai. A flanderização acontece quando a piada se torna mais importante do que a personalidade do personagem. Ele parou de agir como uma pessoa de verdade e virou um robô de fazer besteiras. Porém, a principal mudança e o maior alvo de críticas a Homer é como ele trata seu vizinho, Ned Flanders. Nas primeiras temporadas, o Homer olhava para o Ned Flanders e se sentia por baixo. O Flanders tinha um jardim perfeito, filhos educados e uma relação carinhosa com a esposa. O Homer, que tinha uma vida difícil e um emprego estressante, sentia aquela inveja que todo mundo já sentiu um dia. Ele pegava as ferramentas do Flanders e não devolvia, ou ficava irritado quando o Flanders era legal demais. Era uma rivalidade real, de vizinhos. No fundo, o Homer até respeitava o Ned, mas tinha vergonha de admitir que queria ser um pouco como ele. Com o tempo, a inveja sumiu e deu lugar a um ódio quase psicopata. O Flanders virou o saco de pancadas do Homer. O motivo? Nenhum. O Homer passou a odiar o Flanders, simplesmente porque é isso que o Homer faz. Que troca! São só palavras, Ned. E palavras não machucam! Já basta! Pai, isso foi safadeza! Em episódios mais recentes, a interação sobre os dois é quase sempre sobre o Homer fazer bullying com seu vizinho, rir de tragédias da família Flanders e até tentar agredi-lo. Homer,
Você quer acertar o Ned na cabeça com esse cano e tomar os seus ingressos? Sim, mas não. Ele não quer mais o que o Flanders tem, ele só quer ver o Flanders sofrer. Quando o Homer tinha inveja, a gente conseguia se identificar com ele. Era humano. Quando ele passa a ser apenas cruel, ele deixa de ser o herói da série e vira o vilão. Muitos fãs sentem que as piadas ficaram pesadas demais. Ver uma pessoa boa, Flanders, sendo maltratada por uma pessoa egoísta, Homer perde a graça quando não há uma lição ou um motivo por trás. Outro motivo por muitos fãs odiarem Homer é por causa de Marge. Homer é frequentemente tratado como o quarto filho da casa. Isso significa que a Marge não tem apenas 3 filhos para cuidar. Ela precisa monitorar o Homer para que ele não se machuque, não gaste o que não deve ou não estrague as coisas. Isso gera o que chamamos de sobrecarga. Ela nunca pode relaxar porque sabe que, se bobear, ele fará algo irresponsável. Mas o que é isso? Oi, querido, eu vou lá no mall. Eu te amo. Marge faz tudo sozinha, limpa, cozinha, cuida das contas e resolve os problemas emocionais das crianças. Enquanto isso, o Homer passa horas no bar do Moe, esquece datas importantes, cria novos problemas que a Marge precisa resolver. Os fãs que sentem raiva dele acham injusto que ela tenha sacrificado todos os seus sonhos e potencial para virar uma dona de casa. Vamos nessa. E quanto a esse lixo aí? A patroa limpa tudo. Tá na hora da patroa fazer a licença. O que falar de sua enorme preguiça? A preguiça do Homer não seria um problema se ele sofresse as consequências dela, mas no desenho acontece o contrário. Ele aperta botões errados na usina nuclear e vira herói por sorte. Ele viaja o mundo e conhece gente famosa sem nunca ter estudado para isso. Ele até dorme no trabalho e ganha promoções. Eu dou duro pra ganhar din-din. Eu dou duro pra ganhar din-din. Que belo din-dinho. Me dei muito din-dinho. Isso aqui é Empregado Smithers. Um sorriso nos lábios e uma canção no coração. Isso nos leva àquele clássico episódio da temporada 8, O Inimigo de Homer, onde um personagem realista e esforçado, Frank Grimes, fica horrorizado com o fato de o Homer ser um preguiçoso, incompetente e até perigoso, mas ainda assim ter uma casa grande, 2 carros, uma família amorosa e ter ido ao espaço. Muitas pessoas se identificam com o Grimes e sentem uma frustração real ao ver alguém falhando para cima, enquanto outros se esforçam e sofrem. Isso gera a sensação de que o mundo é injusto. Ver o Homer se dar bem, sem fazer nada, irrita quem rala muito todo dia. Basicamente, o ódio vem da frustração. O Frank Grimes foi o único personagem que gritou o que o público sente. Como esse cara consegue tudo isso sem esforço nenhum? Apesar de alguns fãs criticarem, passa o pano pra tudo, porque gera muitas piadas na série, principalmente com o jeito que Homer trata Ned Flanders. Nada de pânico, hein? É só lembrar do que o instrutor disse. Se você se meter em confusão, o que precisa fazer é... Mobilidade máxima. Eu me sinto peladinho. Aquele desgraçado popozudo. Falando agora sobre Marge, onde a maioria das críticas feitas à personagem são como as de Lisa. Em um desenho onde o Homer pula de um penhasco ou gasta o dinheiro da família em coisas idiotas, alguém precisa dizer que isso é uma má ideia. Como o Homer é o engraçado, a Marge acaba ficando com o papel da pessoa que interrompe a piada. Se o Homer quer transformar a casa num bar ou em algo para ganhar dinheiro, o fã quer ver o caos. Quando a Marge chega e manda fechar tudo, o fã sente que ela estragou o episódio, mesmo que ela esteja coberta de razão na vida real. Que se dane. Querida, eu estou engordando propositadamente para ficar de licença em casa. Ah! Você ficou maluco? Pensou na sua saúde ou na sua... Os Simpsons ficaram famosos pelas situações absurdas. A Marge é a personagem que mais tenta trazer a série de volta para a realidade. Para muita gente, a realidade é chata. Muita gente vê a Marge apenas como a adulta da sala que corta o barato do Homer. Quando ela tenta impedir o Bart de fazer uma pegadinha épica ou tenta fazer o Homer comer vegetais, ela está lutando contra o que o público mais gosta de ver, o caos. Muitos fãs projetam na Marge aquela figura de autoridade da vida real, uma mãe rígida, uma professora ou um chefe que a gente assiste TV justamente para esquecer. É difícil amar o personagem que está sempre lembrando que existem contas a pagar e que as atitudes dos outros têm consequências. Agora tenho um lugar tranquilo para ouvir meus pensamentos. Quanto dinheiro ele jogou fora nisso, hein?
O Homer é explosivo, barulhento e vive no limite. A Marge é contida, fala manso e tem preocupações comuns. Em um meio de entretenimento, o conflito pé no chão dela muitas vezes parece menos interessante ou arrastado perto das loucuras dos outros personagens. Mas a maior parte de críticas dos fãs vem de momentos onde ela tenta impor as regras dela para os outros, enquanto ela mesma nem sempre as segue. O maior exemplo disso é o famoso episódio em que ela decide que o desenho do Comichão e Coçadinha é violento demais. Ela faz uma campanha enorme para banir o desenho porque acha errado, mas quando a cidade decide banir uma estátua porque ela está nua, a Marge fica brava e diz que isso é arte e que as pessoas não deveriam ser tão sensíveis. Espera aí, como você pode ser a favor de uma forma de liberdade de expressão como nosso grande amigo Peladoni e ser contra outra forma como Comichão e Coçadinha? Boa pergunta. Bem, acho que não posso. O que é uma pena, porque eu detesto mesmo aqueles desenhos. Muitos acham que ela só defende a liberdade quando é algo que ela gosta. Se ela não gosta, ela quer proibir, e também a Marge vive criticando o Homer por beber ou por ter vícios. Mas ela já teve problemas parecidos que ela tenta esconder ou justificar. Ela já perdeu o controle em cassinos, mas continua agindo como se fosse a pessoa mais correta do mundo. Sabe, Marge, pela primeira vez desde que nos casamos, eu posso olhá-la com uma reprovação. Você tem um problema com o jogo. É verdade. Você me perdoa? Ora, é claro! A Marge muitas vezes age como a polícia da moral de Springfield. Ela entra em cruzadas contra o açúcar, contra o cassino do Sr. Burns, ou contra qualquer coisa que ela considere pecado ou feio. Muitos fãs acham isso arrogante, porque ela assume que o jeito dela de viver é o único jeito certo, e todo mundo que quer se divertir de um jeito diferente está errado. E se Homer e Marge são criticados por sua representação ou por atitudes contraditórias, Bart Simpson, na minha opinião, é o personagem que mais decaiu durante as temporadas. Imagine assistir a um filme onde o herói aprende a ser gentil no final. Se na continuação ele começar o filme sendo um grosseiro de novo, você se sente enganado, certo? Com o Bart, isso acontece há décadas. Ele passa por episódios emocionantes onde percebe que magoou a Lisa ou Marge, chora, promete mudar e, no episódio seguinte, ele faz exatamente a mesma coisa. Para muitos fãs, isso faz com que as lições de moral do desenho pareçam falsas ou inúteis, e como a série se trata de uma comédia, não vejo necessidade de episódios desse tipo. Como o desenho não deixa os personagens envelhecerem, o Bart está na 4ª série desde 1989, e no começo, a rebeldia dele era engraçada porque ele era um reflexo das crianças daquela época, mas hoje, ver um menino fazendo as mesmas piadas de trote telefônico e estilingue por 35 anos cansa. O mundo mudou, a tecnologia mudou, mas o Bart continua agindo como se estivesse preso no tempo, o que o torna previsível. Ainda tenho 10 anos. Quando é que você vai crescer, hein? Nunca. Isso foi lindo! O espírito rebelde de um menino de 10 anos foi mais poderoso do que a IA mais avançada do mundo! Outros personagens evoluíram, mesmo que pouco. Homer deixou de ser apenas um pai bravo para ser um cara com 1000 profissões e aventuras. Lisa tornou-se mais engajada politicamente e complexa. Bart continua sendo o garoto que tira nota baixa e faz bagunça. Os roteiristas raramente exploram os talentos dele, como o de lado artístico ou com esportes, de forma permanente. Ele sempre volta a ser apenas o Pestinha. Bart, você perdeu! Antigamente, o Bart era aquele menino que fazia bagunça na escola e passava trotes. Ele era um rebelde, mas tinha um coração. Quando ele fazia algo que realmente machucava a Marge ou o Homer, ele sentia culpa e tentava consertar. Nas temporadas novas, essa culpa sumiu. Ele faz coisas que às vezes destrói a felicidade de Lisa ou algo para prejudicar seu diretor, apenas por diversão, sem nenhum remorso depois. Oi, bom dia! Eu te trouxe café da manhã. Come! A Marge sempre foi o porto seguro do Bart. Mesmo sendo um pestinha, ele tinha uma conexão emocional muito forte com ela. Lembra do episódio 11 da temporada 7 que ele rouba um videogame e fica arrasado porque decepcionou a mãe? Em episódios mais recentes, não vemos esse tipo de interação entre os dois. Ele deixou de ser o filhinho da mamãe que erra para ser alguém que abusa da bondade dela.
Claro, querido. Obrigado, é pra amanhã. Amanhã? Sinto muito, meu bem. Desta vez não vou poder quebrar o seu galho. Tem razão, eu entendo. Está bem, eu vou comprar o material, mas você faz. Tá bom. Prefiro fazer tudo. A relação com o Homer sempre foi de gato e rato, com as estranguladas clássicas, mas no fundo, eles eram parceiros de aventuras. O Bart passou a ver o Homer não como um pai bobão, mas como um alvo de humilhação total. Em alguns episódios, o Bart faz o Homer passar por situações de extrema vergonha ou prejuízo financeiro e físico, rindo da desgraça do pai como se fosse um estranho e não alguém da família. Isso mesmo, e parece que tem alguém preso na lama. Me ajuda, garoto! Eu vou te salvar, se você fizer o que eu mandar a partir de agora. Mesmo tendo uma relação conflituosa com Homer, é com Lisa que a maioria da rejeição ao personagem surge. A Lisa representa a dedicação. Ela estuda, toca saxofone, lê livros e tenta ser uma pessoa ética e moral. O Bart, por outro lado, representa o puro suco do caos. O Bart rouba a atenção, mesmo quando a Lisa faz algo incrível. Os problemas que o Bart cria sugam toda a energia da Marge e do Homer. E muitos fãs dizem que a recompensa é injusta. A Lisa se esforça para ser notada e falha. O Bart faz uma besteira, é castigado, mas no fim do episódio, muitas vezes sai como o engraçadinho ou o herói acidental. Isso gera uma sensação de injustiça em quem simpatiza com Lisa. O único gás está saindo da barriga da Lisa. Pessoal, por favor, estão falando de vapores tóxicos, de emanações, miasmas. Existe um padrão em vários episódios que irrita profundamente os defensores da Lisa. Em vários momentos, a Lisa está prestes a conquistar algo, um prêmio escolar, uma amizade nova ou um projeto ambiental. E o Bart, por tédio ou egoísmo, estraga tudo. Ai, galera, vocês querem ver como a Lisa Simpson é uma garota legal? Olhem isto, Miss Pontualidade, rainha da gramática, sócia do clube francês, ulala. Queridinha da professora. Queridinha da professora. Embora o Bart fique de castigo ou escreva no quadro negro, ele raramente aprende a lição de uma forma que repare o dano causado à irmã. Para quem se identifica com a Lisa, ver alguém destruir o seu trabalho duro e sair praticamente impune é um gatilho de raiva. Para muitos fãs, o comportamento do Bart não é apenas travessura de criança, mas sim comportamento tóxico. O Bart sabe que a Lisa se sente isolada por ser inteligente e usa isso contra ela, chamando-a de nerd ou diminuindo suas conquistas. Como o Bart é popular, ou pelo menos conhecido por ser legal, ele muitas vezes influencia outras crianças a excluírem a Lisa. Ver uma criança inteligente ser podada pelo irmão mais velho gera uma antipatia imediata em parte do público. Recebemos seu manuscrito, As Crônicas de Equalia. Até agora parece promissor. Infelizmente, não é o que estamos procurando agora. Obrigada por pensar em nós. Recusado bem feito! Quem ama o Bart vê nele a liberdade, o espírito rebelde e a comédia pura e acham a Lisa chata ou certinha demais. Mas quem odeia o Bart pelo fator Lisa vê nele um obstáculo para o crescimento de uma menina talentosa. Eles enxergam a relação como um exemplo de como o brilho de alguém pode ser apagado por quem deveria protegê-lo. É muito fácil apontar o dedo para a Lisa e chamá-la de chata ou narcisista, principalmente porque a narrativa coloca ela no papel da voz da razão. Como a série se trata de uma comédia, é fácil criticar personagens como Lisa, mas como vimos hoje, quando a gente tira o filtro das risadas e analisa as ações, o Homer é egoísta, a Marge é sufocante e o Bart é um agente do caos. A Lisa não é o problema isolado, ela é apenas uma personagem que é usada para manter a integridade em uma casa onde todo mundo, consciente ou inconscientemente, puxa o tapete um do outro. A verdade é que nós perdoamos o Homer e o Bart porque eles nos fazem rir, enquanto a Lisa nos faz refletir, e refletir às vezes incomoda. Os Simpsons são o espelho de uma família disfuncional levada ao extremo da caricatura. Eles se amam? Sim, mas eles também são os maiores obstáculos para a felicidade uns dos outros. E talvez seja exatamente essa imperfeição coletiva que nos faz assistir a série por tanto tempo? Mas e você? Depois de ver esses exemplos do Homer, da Marge e do Bart, ainda acha que a Lisa é a única vilã da casa? Ou concorda que em Springfield a sabotagem é um esporte de equipe? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Valeu e até a próxima!